Boa noite, dia 6 de agosto de 2026, programa Conexão Armênia número 152. E o programa de hoje vai ser muito cultural, vou trazer umas curiosidades para vocês que vocês nem imaginam. E é por isso que a gente vai começar o videoclipe levando vocês para um dos lugares sobre o qual o programa vai abordar hoje. Aqui atrás, essas pedras que vocês estão vendo é de uma região chamada Zoratskarer ou Karahunt, que existe lá no sul da Armênia, numa região montanhosa chamada Syunik. Este é um lugar muito místico e o videoclipe de hoje vai transportar você até lá, com uma música tradicional folclórica armênia chamada Tamzara. Isso é um ritmo que se dançam danças circulares, batendo os pés, e ele tem todo um significado. 2 passinhos para a direita significa que você caminha na vida seguindo para a direita, e 1 passinho para a esquerda, onde às vezes você tem que retroceder um pouco para poder avançar. Essa é uma dança geralmente tocada em casamentos, que é para tirar o olho gordo. E esse vídeo de AI vai mostrar para vocês uma Armênia linda, com os olhos de dar inveja, lá neste local extremamente misterioso. Vamos juntos para Zoratskarer.
país muito histórico, mas também um país em constante evolução. E agora estão anunciando um grande projeto de uma rede hoteleira, Hyatt Regency, vai abrir numa região montanhosa da Armênia chamada Dilijan, que é mais ou menos a nossa Campos de Jordão, para quem é do Rio de Janeiro, Teresópolis. É uma região turística onde as pessoas vão para passar férias de inverno no inverno, esquiarem e férias de verão, ficarem um pouquinho mais fresquinhas no pico dos 38, 39 graus que faz no verão da Armênia. Vamos ver este novo projeto que vai trazer grande avanço para aquela região da Armênia. O Hyatt está entrando na Armênia pela primeira vez justamente em Dilijan. O hotel se chamará Hyatt Regency Dilijan e fará parte do grande complexo multifuncional da Green Rock. O empreendimento contará com 205 quartos, um centro de conferências para mais de 550 hóspedes, spa e clube fitness, piscina social ao ar livre, 2 cinemas, restaurantes e bares, e até mesmo um heliponto. Mais importante, este não será apenas um hotel, mas sim uma nova etapa do desenvolvimento de Dilijan. Esse projeto vai criar mais de 400 novos empregos só no hotel, e mais de 800 postos de trabalho serão gerados no total. Quando você vai para a Armênia? Falando de dança, foi celebrado semana passada o aniversário de um dos maiores coreógrafos da Armênia moderna, Gagik Ghinossian. Infelizmente, ele faleceu logo após o Covid, mas até hoje todos os seus seguidores, os professores de dança na Armênia, celebram e prezam muito por esta data, que é o aniversário dele. Semana passada, em diversas cidades da Armênia, foi comemorado o 60º dele. Se ele estivesse vivo, ele faria 60 anos, ele faleceu super jovem, há uns 2, 3 anos atrás, e deixou esse legado, porque todos os lugares onde se ensinam danças folclóricas circulares armênias, o nome dele está presente. Olha que linda essa homenagem que foi feita lá na Geórgia, num vilarejo da Geórgia, e transmite para nós a força e o poder deste povo que dança e dança sempre. Temos também imagens da celebração na cidade de Gyumri, que fica no norte da Armênia. Olha só. Você falou que o programa de hoje ia ser muito místico. Pois é. Vamos conhecer esse lugar lindo que está aqui atrás, Karahunt? Karahunt significa pedras que cantam. Nessa região da Armênia tem mais ou menos umas 220 pedras e algumas delas têm 3 metros de altura. Acontece que essas pedras têm alguns buracos em círculo feitas dentro delas, que foram feitos artificialmente. Mas este local tem mais ou menos 7.000 anos. Existem registros que comprovam que ele existiu desde a Era do Bronze. Então, como será que fizeram isso?
Quem será que fez isso? Para que será que fizeram isso? Vamos conhecer? Hoje vamos conhecer um dos lugares mais misteriosos e impressionantes da Armênia. Localizado nas montanhas da região de Syunik, este conjunto de enormes pedras desperta a curiosidade de pesquisadores e visitantes há séculos. Muitas pessoas o chamam de Stonehenge da Armênia, mas Karahund pode ser ainda mais antigo. O nome Karahund significa algo como pedras falantes. Isso porque algumas das pedras possuem pequenos orifícios que, quando o vento passa por eles, produzem sons curiosos, como se o local estivesse sussurrando histórias do passado. Mas o maior mistério está na sua finalidade. Seria um observatório astronômico? Um centro religioso? Ou algo que ainda não compreendemos totalmente? Ao todo, são mais de 200 blocos de pedra espalhados pela paisagem. Alguns estudiosos acreditam que o local tenha servido como um observatório astronômico, usado para acompanhar o movimento das estrelas, do Sol e da Lua. A verdade é que muitos dos segredos de Karahund continuam sem resposta. E talvez seja justamente esse mistério que torna o lugar tão especial. Cercado pela natureza exuberante das terras altas armênias, este monumento nos lembra que a Armênia guarda algumas das mais antigas páginas da história da humanidade. Aqui é uma janela para um passado distante, onde ciência, tradição e mistério se encontram em meio às pedras. Enquanto estudiosos debatem essas questões, visitantes do mundo inteiro vêm até aqui para sentir a energia e o silêncio deste lugar único. Caminhar entre essas pedras é como viajar para uma época em que os seres humanos observavam o céu em busca de respostas sobre a vida, as estações e o universo. Karahund nos lembra que a Armênia é uma terra de história milenar, onde passado e presente continuam dialogando através da pedra, do vento e da memória. Existe uma data específica do ano que marca um solstício, quando astrônomos vão para lá analisar as posições das estrelas e de planetas olhando por dentro dessas pedras. Gente, primeiro que o céu daquela região é muito estrelado, de um jeito que eu nunca vi em outras partes do mundo, e olha que eu já rodei muito o mundo. De qualquer maneira, existem outros locais assim que são Stonehenges, que são portais de energia com essas pedras colocadas em posições diferentes pelo mundo todo, assim como existe uma grande na Grã-Bretanha. E como eu estive em Portugal recentemente, qual não foi o meu espanto ao descobrir um local exatamente assim? E eu vou levar vocês para lá. Descendo a costa de Portugal de carro de Lisboa em direção ao Alentejano, em Évora, veja só o que existe por lá. E qual não foi minha surpresa ao descobrir que aqui em Évora também tem mais uma semelhança com a Armênia. Na Armênia, nós temos os símbolos de um local chamado Zorat Karer, que são pedras que passam a força. E aqui em Évora existe um outro monumento, que é como se fosse um Stonehenge, que são pedras de 7.000 anos, que se chamam Pedras das Cabeças Talhas, algo assim. E Monumento das Pedras Talhas. E claro que eu não podia deixar de vir aqui mostrar para vocês. Talvez uma das maiores semelhanças seja a dificuldade em chegar aqui. É uma estrada mais ou menos parecida com o que a gente ia enfrentar lá na Armênia, em Syunik, para chegar no monumento do Karahund, do Zorat Karer. Várias vezes a gente parou na estrada, parecia que a gente estava no lugar errado. Tentei desistir, falei, não, acho que eu não vou, vai estragar o carro. Enfim, é uma estrada linda, cheia de oliveiras. E eu vou mostrar para vocês agora o monumento que data de 7.000 anos atrás. E, supostamente aqui também o posicionamento das pedras era um local onde as pessoas vinham e faziam
ligações com solstícios de verão, de inverno, viam a astronomia. Cromelech foi construído milhares de anos antes dos romanos chegarem a Portugal. Jafar Khund, na Armênia, é tão antigo que alguns estudiosos defendem que pode ser um dos observatórios astronômicos mais antigos do mundo. Apesar deles estarem separados por mais de 4.000 quilômetros, esses dois monumentos nos mostram algo fascinante. Povos muito antigos, sem qualquer contato entre si, olhavam para o mesmo céu e tentavam compreender os mesmos movimentos e mistérios do universo. Talvez seja por isso que caminhar entre essas pedras provoca uma sensação tão especial para mim. Elas nos lembram que muito antes das fronteiras, das línguas e dos países, a humanidade já compartilhava as mesmas perguntas. E hoje aqui em Portugal, eu encontrei mais uma ponte inesperada entre a história portuguesa e a história da Armênia. Procurando aqui os megalíticos dos Almendres, a gente achou uma propriedade cheia de carás, igualzinho na Armênia. Agora, diz pra mim, existem muito mais coincidências entre as antigas civilizações do que explica a ciência. Isso aqui fica registrado como mais uma questão de semelhanças entre Portugal e a Armênia. Mas história é uma coisa muito legal da gente estudar, aprender e conhecer. Tanto a história que vem de 7.000 anos atrás, como histórias mais recentes. O professor Marcelo Thiago, que é um grande historiador, hoje vai explicar para nós sobre o Tratado de Sèvres, que é um tratado que ocorreu há mais de 100 anos atrás. Ele já expirou. Algumas terras eram para ter sido devolvidas para a Armênia e não foram. Interessante. Professor Marcelo, conta para nós sobre o Tratado de Sèvres. No dia 10 de agosto, celebramos uma data importante para o povo e, sobretudo, para o Estado armênio. Trata-se de relembrar os 106 anos da assinatura do Tratado de Sèvres. Esse tratado foi extremamente importante à medida em que, depois do genocídio, ele reconheceu a justiça territorial para o povo armênio, formando um Estado armênio muito maior do que o atual Estado que atualmente existe. O Tratado de Sèvres foi importante justamente porque, ao garantir a justiça a diferentes povos após a Primeira Guerra Mundial, reconheceu o impacto que o genocídio armênio teve justamente sobre os armênios e possibilitou com que este povo fosse reconhecido na sua dignidade e recebesse, pelo menos do ponto de vista territorial, uma garantia segura de que teria um Estado para praticar a sua cidadania com liberdade e com organização política. É interessante perceber que, no entanto, o Tratado de Sèvres não conseguiu o seu pleno reconhecimento. A gente precisa entender que, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma série de mudanças geopolíticas na Europa, no Cáucaso, no Oriente Médio. E uma dessas mudanças políticas foi justamente a formação da Turquia
e a formação da Turquia moderna impediu que efetivamente diferentes províncias que pertenceriam a esse Estado da Armênia fossem de fato consideradas armênias. Nessa perspectiva, a gente pode entender também, né, que o Estado turco, além de ter praticado o genocídio, ainda quis conquistar boa parte do território que o Tratado de Sèvres concedia por justiça histórica ao povo armênio. Ana Júlia hoje vai mostrar para nós um pouquinho de uma parte cultural de uma banda franco-armênia chamada Ladaniva. Vamos ver o que a Ana Júlia preparou para nós como surpresa para hoje. Oi, Barev, eu sou a Ana e eu estou muito feliz de estar aqui no Conexão Armênia para falar de um grupo musical franco-armênio muito especial para mim, que particularmente é o meu grupo preferido e que é um grupo bastante conhecido pela maior parte das pessoas que assistem o festival Eurovision Song Contest, que é o Ladaniva. Ladaniva é um grupo franco-armênio, sendo que a parte armênia do grupo é tida pela integrante Jacqueline Bardasarian, a Jaco, e a parte francesa pelo integrante que é multi-instrumentista, o Louis Thomas. O grupo ele foi formado lá em 2019. A Jaco nasceu na Armênia e com pouca idade ela se mudou para a Bielorrússia. Por volta dos 17 anos, ela foi morar em Lille, no norte da França. E quando ela tinha 21 anos, mais ou menos, lá em 2018, 2019, ela encontrou o Louis. E o Louis, ele fez o mesmo conservatório que ela fez canto, e ele se voltou para a área do jazz, sendo multi-instrumentista com trompete como um dos principais instrumentos. E eles, naquele dia, se uniram e pensaram, vamos montar um grupo, porque você é armênia, e no caso ele disse a ela, e eu tenho essa parte do jazz, nós podemos unir essas duas partes culturais, a francesa e a armênia, porque ele também compunha, como compõe várias letras e canções do grupo. Sendo assim, ele perguntou a ela se ela já tinha composto alguma coisa em armênio e ela falou, nunca o fiz. Então saiu a primeira canção do grupo, uma canção que se chama Vayaman, bem bonita por sinal. Também tiveram outras canções que eles cantaram, outras folclóricas tradicionais armênias, como a Zepurin Man, outras que não são exatamente deles, como a Here's to You Ararat, que eu falei aqui uma vez. E eles têm uma área musical muito interessante, que é a World Music. World Music é um estilo musical que pode ser traduzido como música do mundo, porque eles se baseiam em vários estilos musicais, em vários ritmos, como o ritmo folclórico armênio, dos Balcãs, da Rússia, bem como da América Latina, da África e de Reunião. Reunião é como uma ilha. E eles fazem canções a partir desses ritmos, os próprios arranjos. Eles já cantaram canções em russo, como Taiga, que é uma canção deles mesmos, em francês, como La Montagne, que é uma das canções mais bonitas deles que eu já escutei, em armênio, em várias inclusive, como Keftilini, por exemplo, e em outros idiomas também, como em romeno, a Shareiman, que é uma versão bastante conhecida deles também. Então, em 2024, eles foram chamados para representar a Armênia no Eurovision com a música Jaco, uma das músicas mais dançantes que eles têm, e essa canção é inteira em armênio. Eles ficaram, inclusive, em 8º lugar na final, foi muito bom. Esse ano, eles lançaram uma canção, um single, que dizem que vai ser a abertura do próximo álbum deles. É uma canção em armênio chamada Yasaman.
E, bom, logo imagino que venham algum deles, não tem uma data específica, mas espero que eles tragam muitas canções, não só em francês, mas também em armênio, em vários idiomas. E para quem gostou e quiser conhecê-los, eu convido muito a escutar, porque foi a partir deles que eu conheci tantas canções folclóricas e composições mesmo, de tantos lugares, de tantas culturas. Eu acho muito legal. Muito obrigada, E já que nós estamos falando de cultura, professora Gladys Kassapian, recém-voltada, recém-retornada da Armênia, tá com a pele boa, tá com aquela cara, o efeito glow que a Armênia dá na gente, vai mostrar algumas palavrinhas pro Dia dos Pais. Afinal de contas, esse domingo a gente tem Dia dos Pais aqui no Brasil. E que tal você anotar aí como é que você fala pai em armênio, como é que você fala Feliz Dia dos Pais? Vamos ver com a professora Gladys Kassapian. Paririgon, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gladys Kassapian Barbosa e eu estou aqui para aprendermos novas palavrinhas no dia de hoje. No próximo domingo, nós celebramos aqui no Brasil o Dia dos Pais. E a gente queria aproveitar essa oportunidade para te ensinar 3 palavrinhas e uma frase que estão relacionadas com o Dia dos Pais. Pai em armênio se diz hayr. E a gente tem uma outra expressão que é hayrik, que é paizinho. Então, hayr, pai, hayrik, paizinho. E tem a palavrinha que também é importante, que é avô, que é metzhayrik ou metzhayr, que seria o grande pai. Então, repassando, hayr, pai, hayrik, paizinho, e metzhayr ou metzhayrik, avô ou avôzinho. Para terminar, gostaria de ensinar uma frase que é Feliz Dia dos Pais, para você poder desejar para o seu pai ou para o seu avô um Feliz Dia dos Pais em armênio. Eu garanto que ele vai ficar muito emocionado. A gente diz Shanur Havor, Haireru, Or. Shanur Havor, Haireru, Or. Feliz Dia dos Pais. Eu desejo que todas as famílias estejam juntas e que os pais estejam muito felizes. A gente se vê na próxima. Espero que você tenha gostado deste programa. Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas no Brasil e Portugal fiquem sabendo sobre a Armênia em português. Deixe também o seu hype, afinal de contas agora o YouTube tem um novo jeito de promover os nossos vídeos. Se você der o seu hype, muito mais gente pode ver o nosso programa. O programa Conexão Armênia não é apenas um programa de YouTube e nem apenas de televisão. Ele veicula nos 2 canais. Aqui no Brasil, Rede Connect TV, canal 9 da NET para toda a região oeste de São Paulo. E em Portugal, por toda Portugal, pela Rede Connect TV Algarve, canal 164 da MEL. Deixo vocês com um gostinho de quero mais. E este vídeo, já que é Dia dos Pais, eu queria fazer uma grande homenagem para o meu pai, que não está mais vivo, mas mereceria uma grandiosíssima homenagem. Quero compartilhar com vocês. Em 2020 houve uma guerra. O Azerbaijão atacou injustamente uma região chamada Artsakh. Muitos pais tiveram que ir lutar para defender as suas casas, suas mulheres. E aqui nesse vídeo a gente vai ver um pai voltando para casa e sendo recebido pelos seus filhos. Sherpari, até daqui 15 dias e eu já estarei na Armênia. John! Puta que pariu. Faz outra vez. Vamos todos. Vamos lá. Uma coisa de grana. Love,